Gritas e elogios de lado a lado, Cláudio. Opa, não estamos ouvindo o Cláudio Humberto. Oi? Oi. Sumiu? Sumiu o Cláudio Humberto. Estamos vendo ali o Cláudio Humberto. O Cláudio Humberto está falando, mas não... O áudio E não ele chegou. não chegou. Mas, O áudio enfim, não está chegando. a gente fica na expectativa da análise, pelo menos então, a partir de agora com a CCJ, né, Elana? Isso. A informação que é a de momento é que a presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que é a responsável por sabatinar o candidato à vaga do Supremo Tribunal Federal, ela diz que só vai fazer esse processo, só vai fazer a sabatina quando o ministro Celso de Mello realmente se aposentar. Então, a partir do dia 13 é que deve ser agendada essa sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. E ali, o ministro vai ter que responder todos os questionamentos dos senadores. Eu lembro da sabatina do ministro Fachin, se não me engano, 2014, 15... horas, assim, mais de 10 horas de sabatina, os ministros ficam ali respondendo várias questões. Foi uma das mais longas, né? Isso. E aí a Comissão de Constituição e Justiça do Senado dá um parecer que é submetido ao plenário do Senado ainda. Então tem essa questão burocrática até que seja formalizada a indicação do novo ministro ao Supremo Tribunal Federal. E aí eu fui dar uma olhada. Será que o Senado já recusou alguma indicação? E sim, já faz muito tempo. O Supremo Tribunal Federal foi criado em 1890 e em 1891 4 indicações foram recusadas. Depois disso, ninguém mais. 5 indicações, perdão. Em 1891, 5 indicações foram recusadas pelo Senado Federal e, segundo o site do próprio Senado, isso aconteceu só desta vez. Então, é um processo difícil, burocrático. É muito complicada a indicação de um substituto para uma cadeira do Supremo Tribunal Federal, mas apesar de toda a burocracia, esse processo costuma acabar bem. Então, mesmo que ainda tenha que ser submetido ao Congresso Nacional, normalmente o sabatinado é aprovado pelo Senado e pode assumir a sua cadeira no Supremo Tribunal Federal. Cláudio Humberto, acho que voltou conosco. Tá chegando agora aí? Sim, agora Oi, estamos Cláudio. te ouvindo. Oi, boa tarde. Agora sim. Olha, o que a gente viu nesse caso é o seguinte, assim, o acerto da escolha do presidente Bolsonaro pode ser medido exatamente pelas críticas a essa indicação, né? A qualidade das pessoas que fizeram as críticas diz bem do acerto da escolha. O novo ministro, ou o futuro ministro do virtual, né, ministro do Supremo Tribunal Federal, o Cássio Nunes Marques, é um sujeito de altíssima qualidade jurídica, né? Isso é reconhecido. Tanto assim que pegou bem para todo mundo. Assim, não há quem entende do riscado, quem é do meio, quem acompanha a evolução da justiça brasileira, etc. Não houve ninguém que fizesse cara feia. O que eu ouvi muito foi gente lamentando não ter sido desta vez a nomeação de pessoas como o ministro João Otávio de Noronha, que foi presidente do Superior Tribunal de Justiça, e também do ministro Ives Gandra Martins Filho, que foi presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Havia uma torcida muito grande, sobretudo no meio da magistratura, por esses dois ministros, e também havia torcidas para outros ministros, né? O ministro Luiz Fux, por exemplo, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, gostaria muito, ele que foi do STJ, ele gostaria muito que o escolhido fosse alguém do STJ, e de preferência o ministro Luiz Salomão, que é um amigo pessoal dele e alguém que o ministro Fux admira muito. Mas, enfim, ao fim e ao cabo, a escolha foi feita, é isso mesmo, né? Governar é escolher quem perde, e muitos perderam. E só tem um vencedor nessa história, que é o escolhido. É preciso lembrar que as circunstâncias disso tudo, né? O ministro escolhido, ele, embora seja um ilustre morador aqui de Brasília, ele tem origem no Nordeste. E o presidente precisava, além de fazer uma boa escolha do ponto de vista jurídico, ele queria fazer esse gesto para a região nordestina, que é uma região da qual ele tem se aproximado muito, e foi exatamente ali onde ele sofreu a sua principal derrota, digamos assim, né? Os locais onde se concentraram mais votos contra ele nas eleições de 2018 foram no Nordeste, e ele está lá
buscando reverter esse quadro, né? E tem ido frequentemente ao Nordeste, fazer inaugurações, etc. E, portanto, ele pretendia mesmo fazer a escolha de alguém do Nordeste para o Supremo Tribunal Federal, que não tem um nordestino nos seus quadros desde a aposentadoria do ministro Carlos Aires Brito, que, aliás, foi um grande ministro e também um grande presidente, um ministro da melhor qualidade jurídica, poeta de fina sensibilidade, enfim, um intelectual muito admirado, sergipano de propriá. Mas, e aí escolheu esse ministro. O ministro Cássio é piauiense de Teresina, é uma pessoa que tem uma história pessoal, um exemplo de superação que é relevante. Ele tem origem muito pobre, estudou em escola pública a vida inteira, estudou inclusive em universidade pública, onde se formou em Direito. Ele também fez em universidade pública para o seu primeiro curso de pós-graduação ou mestrado. Depois, então, foi crescendo na vida. Mas, assim, o grande exemplo de superação do ministro, como tantos brasileiros, né, como foi o caso, por exemplo, do ministro aposentado Joaquim Barbosa e de tantas pessoas que superaram as dificuldades pela via da educação, né? Num país em que as pessoas parecem só reconhecer que tem direitos, né, e não tem deveres, que não tem o dever nem sequer de batalhar o seu próprio crescimento individual, né? Tem muita gente preguiçosa, né, que já não dá a mínima para estudar, para educação, etc. Inclusive os políticos, né, estão nem aí para essa questão de educação, embora utilizem para ganhar voto a cada eleição. Então, assim, o ministro é um exemplo de superação que é legal, né, para a sua região, para o seu estado. Quem o conhece admira a trajetória do ministro, portanto a expectativa é a melhor possível. Ele é do tipo garantista, o que faz supor que a bancada ali de garantistas, na qual figuram ministros como Gilmar Mendes, por exemplo, né, e outros, essa bancada sai fortalecida com a chegada, fica fortalecida com a chegada do ministro Cássio Nunes Marques. Uhum. Ele tem um grande círculo de amizade aqui, ele é muito simpático e tal, do tipo jeitoso, simpaticão, mas o importante mesmo é que ele demonstre na prática como magistrado, né, como vem demonstrando no TRF1, o seu apego à lei, à Constituição e tal. É tudo que, se o cara é católico, apostólico, romano, macumbeiro, o que for, né, evangélico, espírita, não importa a religião, né, o que importa mesmo é que o ministro faça cumprir a lei e a Constituição e a interprete de maneira adequada, sempre no interesse maior da sociedade. Esse aqui importa. O Supremo Tribunal Federal já teve ministros terrivelmente católicos, né? Lá no Nordeste, mulheres muito católicas, aquelas que não saem da igreja, né, ficam lá rezando o tempo todo, são as chamadas beatas da fita larga, são as mais né, fervorosas. No Supremo já houve, não quero nem citar os nomes, mas já houve recentemente ministros muito religiosos, ministros que iam à missa todos os dias, rezavam permanentemente, né? E apesar de serem terrivelmente católicos, foram ministros que se destacaram exatamente pelo exuberante saber jurídico. É o que a gente espera de suas excelências. Tem outro ponto polêmico aí, o Cláudio Humberto passou pelos garantistas, né? Gilmar Mendes, Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski, o grupo dos garantistas vai aumentando ali aos poucos e agora Cássio Nunes Marques ou Marques Nunes, eu não sei se ele vai Nunes gostar. Marques, eu não sei se ele vai gostar do Nunes ou do Marques, qual que a gente vai usar, mas os dois estão valendo. E ele assume a cadeira do ministro Celso de Mello, a priori, na segunda turma também. Isso pode sofrer alterações depois, né, de uma negociação, mas a segunda turma é a que toca processos da Lava Jato. E também é importante dizer que ele herda do ministro Celso de Mello os processos relatados por ele, pelo ministro que está se aposentando. Então ele chega e recebe uma pastinha com os processos que estavam sendo tocados pelo ministro Celso de Mello. E 3 desses processos são bastante polêmicos, envolvendo o presidente Jair Bolsonaro, o que investiga se Jair Bolsonaro teria interferido na Polícia Federal, o que questiona se
O senador Flávio Bolsonaro tem direito a foro privilegiado, tudo relatoria do Celso de Mello, do ministro Celso de Mello. E na segunda turma, outro ponto importantíssimo é a suspeição do ex-ministro Sérgio Moro, à época que era juiz, se as decisões que ele tomou com relação ao ex-presidente Lula, por exemplo, podem ser consideradas suspeitas porque tinham envolvimento político mais do que jurídico. Tudo isso podem ser desafios do novo ministro. A gente não sabe se ele vai se considerar impedido para julgar algum caso ou não, porque foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. A gente não sabe como é que vai ser, se ele vai ocupar a cadeira da turma. Isso pode ser negociado com os ministros mais antigos da casa. Mas tem aí. Vai esquentar. Vai. O Supremo vai esquentar. Na verdade, esse negócio de suspeição é uma falsa questão, né? Porque, afinal de contas, o ex-presidente Lula comandou o maior esquema de corrupção. Antes da Lava Jato, o maior esquema de corrupção da história foi o Mensalão. Ele foi o comandante do Mensalão e quem julgou o envolvimento dos aliados do ex-presidente na questão do Mensalão, os que julgaram, foram exatamente os ministros nomeados pelo Lula e pela Dilma, né? E eles se comportaram muito bem de uma maneira geral, né? São ministros que fizeram o Supremo Tribunal Federal naquela ocasião virar a página da impunidade no Brasil. O relator do caso foi o ministro Joaquim Barbosa, nomeado por Lula, né? O Supremo Tribunal Federal teve magistrados naquela ocasião nomeados pelo PT que não agradeceram com a toga a sua nomeação, muito pelo contrário, agiram com absoluta correção. O caso do ministro Luiz Fux, né, que na cabeça de alguns petistas, ele foi nomeado com o objetivo de melar os processos contra os petistas. E foi exatamente o contrário, né? Ele se mostrou um magistrado rigoroso, como sempre foi, desde a primeira instância até o Superior Tribunal de Justiça, e também no Supremo ele tem se comportado dessa maneira. Portanto, assim, é uma fantasia besta essa de achar que porque foi nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro, o magistrado, o ministro, vai prestar obediência ou vai, de alguma maneira, agradecer com a sua toga a nomeação. Um ministro, como será o ministro Cássio Nunes Marques, com 48 anos de idade, 27 anos pela frente no Supremo Tribunal Federal, quem é só mesmo cabeças distorcidas pode imaginar que um ministro vai jogar na lata do lixo a sua reputação, o seu futuro como magistrado, se prestando a esse tipo de serviço, né, de vassalagem. Isso claro que a gente espera o melhor, né, Cláudio Humberto? A gente espera o melhor do Supremo Tribunal Federal, mas em vários momentos aqui a gente tem que fazer críticas ao trabalho dos ministros. Então, se essa possibilidade existe, a gente só tem que acompanhar, porque é o nosso trabalho, né? Ele, se considerar desconfortável, pode ele se declarar suspeito para julgar alguma questão, né? Eu acho que é um ponto importante a ser observado somente.